Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser para o quarto e quinto ano. Eu fiz questão de deixar aqui bem claro para que vocês não se confundam, tá bom? Aula para o quarto e quinto ano, gramática. O nosso conteúdo de hoje é o uso dos porquês. Então, para começar, eu tenho uma vinheta para esse vídeo. Por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? O porquê. Por quê? E aí, vocês gostaram? Então agora vamos levar a sério, não é? Foi só uma brincadeira, viu? Então vamos lá. Eu tenho aqui para nós começarmos a aula um diálogo. É um filho conversando com o pai. Eu coloquei aqui só as falas porque como esse quadro é um pouquinho curto, coloquei assim maior para que vocês pudessem visualizar. Então vamos lá, eu vou ler aqui com a voz do filho. Pai, por que é separado? Aí o pai responde, né? Mais grave, mais sério. Porque não é junto. Mas por quê? E aí o pai responde. O porquê eu não sei. Nesse diálogo aqui, a gente consegue observar 4 porquês, não é mesmo? Então, nós temos aqui o porquê separado e sem acento, o porquê junto e sem acento, o porquê separado e com acento e o porquê junto e com acento. Sempre, quando nós vamos utilizar o porquê, é necessário analisar o contexto, porque somente assim, analisando o momento em que ele está sendo usado, na frase em que ele está sendo inserido, é que nós podemos realmente identificar qual tipo de porquê será utilizado. Nós temos aqui uma infinidade de porquês e a gente utiliza tanto essa palavrinha no nosso dia a dia, não é mesmo? Eu tenho certeza. E o porquê ele substitui inclusive outras palavras. Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais detalhadamente ao decorrer da aula, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para uma nova etapa. Vou cortar o vídeo e mostrar para vocês o quadro de uma outra maneira. Só um minutinho. Então, agora eu vou fazer uma mágica e a gente vai poder ler outras coisas aqui no quadro, viu? Então, ó, vamos lá para a mágica. Olha só, então agora nós temos aqui o porquê. Esse porquê, ele é separado e sem acento. E nós temos aqui o conceito dele. Então, olha só, é utilizado em frases interrogativas e detalhe, para iniciar perguntas. Então, esse porquê aqui, ele vai estar sempre no começo das perguntas. Quando o porquê for lá para o final da pergunta, então já não é mais o porquê separado sem acento, ok? Então, lembrar disso. Início de perguntas. E aí, ele também pode ser substituído por outros termos, como, por exemplo, por qual motivo ou por qual razão. Vamos aplicar isso em uma frase? Então, nós temos aqui. Por que você está triste? Esse porquê ele é separado, sem acento, porque está no começo e ele pode ser substituído por outro termo. Vamos fazer a troca? Por qual motivo você está triste? Vocês viram que é coerente? Faz sentido a frase? Vamos trocar pelo outro. Por qual razão você está triste? Novamente, faz sentido. É uma frase coerente. Então, quando essa troca for possível, você vai saber. Porque tem momentos que não tem nada a ver, né? Se você for trocar esse termo aqui por um outro porquê, pode não fazer sentido nenhum. Então, tem que prestar atenção, ver se é coerente, ver se faz sentido, ok? Agora, vamos para o próximo. Aqui nós temos o porquê junto e sem acento. Esse porquê ele é utilizado para dar resposta. Ele é usado em respostas e em frases afirmativas. Quando eu quero afirmar algo e eu digo o porquê disso. E também para dar explicação ou dizer a causa de algo. Nós temos aqui um exemplo. Toda essa confusão foi porque perdemos a hora. Então, esse porquê aqui é explicativo, está explicando o motivo da confusão. Porque perdemos a hora, certo? Nós também utilizamos esse porquê quando vamos dar uma resposta. Alguém pergunta, por que você chegou atrasado, por exemplo? E eu respondo, cheguei atrasada porque estava chovendo. Então, eu estou utilizando esse porquê para dar uma resposta. E aqui, no caso, é uma frase afirmativa, certo? Agora, vamos para o próximo porquê.
Agora nós temos o porquê. Ele é separado e com acento. Esse porquê aqui, diferentemente do porquê separado e sem acento, ele é utilizado no final da frase. Então, no caso, ele também é utilizado para perguntas, né? Então, eu vou utilizá-lo apenas quando eu for perguntar, jamais para resposta. A diferença é apenas essa, que agora ele está no final da frase interrogativa, tudo bem? Olha aqui o exemplo. O almoço não está pronto. Por quê? Então, esse porquê aqui, ele fica tônico no final. O quê? Por isso ele é acentuado. Porque sempre quando nós vamos falar esse monossilábico em uma frase, no final de uma frase, ele fica mais tônico, fica mais forte. Por isso tem que ser acentuado. Então, porquê, separado e com acento, é para perguntas em final de frases, ok? Frases interrogativas com o porquê no final. Pessoal, agora interrompa a aula nesse momento rapidinho para uma notícia importante. Um lembrete, na verdade, não deixe de usar o álcool em gel, tá bom? Só isso mesmo. Agora nós temos aqui o nosso último porquê, que ele é junto e com acento. Esse porquê aqui, ele é um pouco diferente dos outros. Ele é utilizado quando ele se torna na frase um substantivo. Lembra daquela aulinha dos substantivos que nós aprendemos mais sobre esses substantivos? Pois é. Vocês lembram que quando a gente vai utilizar o substantivo, geralmente a gente usa um artigo antes do substantivo. No caso desse porquê aqui, ele é usado sempre que houver o artigo ou. Então, quando eu for falar o porquê, ele se torna um substantivo nessa frase, olha só. Tem função de substantivo. Um exemplo disso está na frase. Até agora, não me disse o porquê de não ter vindo. Então, esse porquê, ele também é substituído por motivo, né? O motivo de não ter vindo. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que esse porquê é um substantivo. Então, esse porquê aqui, ele não é utilizado em perguntas. Vou dar um outro exemplo. Não entendi o porquê da sua tristeza. Então, ele é utilizado nessas frases que possuem função de substantivo, ok? Agora nós vamos para um momento de atividades. Eu vou colocar aqui algumas frases bem simples para que vocês analisem. Aí vocês vão pausar o vídeo quando eu colocar a frase. Vão tentar fazer sozinhos e depois vão conferir se acertaram ou não, ok? Olha só o que temos aqui. Esse é o momento da atividade. Eu me afastei um pouquinho do quadro para que vocês, neste momento, pausem o vídeo e copiem essa atividade aqui no caderno de gramática, tá bom? Então, observe direitinho o que tem aqui. Eu vou até ler para facilitar. Complete as frases. Letra A. Não sei o... Aí você vai colocar o porquê adequado. É o junto, é o separado, é com ou sem acento. Você vai colocar nessa lacuna o porquê adequado. De tanta euforia. Você não veio, por quê? Então, aqui você vai colocar o porquê adequado. Letra C. Por que não desiste desta aventura maluca? E letra D. Voltei porque estava com saudades. No caso, você vai pausar o vídeo agora e aí vai tentar responder sozinho e depois retome o vídeo para que a gente possa fazer a correção. Prontinho? Responderam? Agora vamos corrigir. Na letra A, nós temos: não sei o porquê de tanta euforia. Primeira coisinha que a gente observa nessa frase é o artigo ou. Olha só ele aqui. Se eu tenho um artigo, então depois dele, a próxima palavra será um substantivo. E qual é o porquê do substantivo? Isso mesmo, é o porquê junto e com acento. Vou escrevê-lo aqui. Ok? Agora, na letra B. Você não veio por quê? Porquê de pergunta, nós já sabemos por causa do ponto de interrogação que está aqui na frase. Sempre quando eu tenho ponto de interrogação, eu tenho uma pergunta. E esse porquê aqui, ele está localizado no final da pergunta. Então, vai ser qual porquê? Muito bem, o porquê separado e com acento. Vamos colocá-lo aqui.
Não esqueçam, esse porquê aqui, ele possui acento porque o que no final de frase é tônico. Sempre que você for escrever o monossilábico que em um final de uma frase, ele será tônico, será mais forte e por isso será acentuado. Letra C, porque não desiste desta aventura maluca. Então, nós temos aqui novamente o ponto de interrogação. E isso significa que é uma pergunta. Só que dessa vez, diferente da letra B, o meu porquê está lá no começo. Então, vai ser como? Muito bem. O porquê separado e sem acento. Um porquê de pergunta para início de frases. Então, está aqui o nosso porquê. Lembrando que começo de frase é com letra maiúscula, ok? Eu coloquei logo ele aqui porque eu não consegui me esticar para escrever. Então, vamos prosseguir. Letra D. Voltei porque estava com saudades. Sabia que essa frase é verdade mesmo? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente possa se abraçar em breve. Enquanto isso, vamos ficar por aqui mesmo, não é? Com as nossas aulas. Então, continuando. Voltei porque estava com saudade. Esse porquê aqui, ele poderia ser tanto uma resposta e ele é também uma frase afirmativa. Qual é aquele porquê que utilizamos para explicações, causas ou frases afirmativas? Muito bem, é o porquê junto e sem acento. Prontinho, todos os porquês finalizados e resolvidos. Nossa aula termina por aqui, porém, os estudos de vocês continuam. Lá na Agenda Edu, enviei uma atividade, porém, ela não é atividade do livro. Por esse motivo, vocês precisam olhar lá na agenda, copiar as perguntas e respondê-las no caderno mesmo. Não me esqueçam de fazer o cabeçalho, tudo bem? Então, finalizamos aqui. Espero que todos consigam realizar as propostas. Beijinhos e até a próxima!